Deus. Que a paz do Senhor esteja conosco, amém? Estou alegre por poder compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu. E essa palavra tem edificado a minha vida e eu espero que também edifique a sua vida. Amém? Essa palavra está em Jó, capítulo 7, e eu vou ler do versículo 1 ao 8. Amém? A palavra de Deus em Jó, versículo 7, nos fala: não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são seus dias como os de um trabalhador diarista? Como o escravo que suspira pela sombra e como o trabalhador que espera pelo seu salário, assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar me pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes e de crostras terrosas. A minha pele racha e de novo forma pus. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Santo maravilhoso Deus, quero colocar minha vida diante de Ti, Senhor, pois reconheço que não sou nada, Senhor, mas eu te peço em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, possa fluir, Senhor meu Deus, através da minha vida, Senhor. Toca no coração, Senhor Deus, daquele que precisa ouvir a Tua voz, Senhor, que caia por terra toda barreira, tudo aquilo que impede, Senhor, dos Teus filhos, Senhor, de ouvirem aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aqui, todo mundo, creio que a maioria conhece a história de Jó e sabe que Jó era um homem reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal, né? Jó era um homem próspero, ele tinha de tudo, né? Deus o abençoou grandemente. E ele tinha filhos, e esses filhos costumavam fazer festas. Mas Jó era tão temente a Deus que toda festa que os filhos faziam, Jó fazia holocaustos para o Senhor, porque ele não sabia se os filhos tinham pecado. Então, para prevenir, ele fazia esses holocaustos. Então, era um homem temente a Deus. E aqui ele estava passando por uma enfermidade, né? Então, e era algo muito sério, era uma luta que ele estava vivendo, porque Jó, ele sabia que ele nasceu nu e que ele ia morrer nu. Então ele começou a perder todas as coisas e ele sabia que aquilo ali também não tinha essa importância, porque Deus tira, Deus dá, não é? Ele deu e ele pode tirar a qualquer momento. Então Jó reconhecia isso e ele sabia da grandeza de Deus. Ele era temente a Deus, ele amava a Deus. Então era uma luta, porque ele não blasfemava contra Deus. Mas e de qualquer forma, eu quero colocar aqui para gente que nós também vivemos uma luta, né? Esse período aí da pandemia foi algo que mexeu muito com cada um de nós. E nós vamos entender, eu creio dessa forma, que a pandemia foi justamente para nos colocarmos no mesmo patamar, no mesmo nível, porque existe aqueles que se acham grandes demais, que pisam nos outros, acha que pessoas que têm cargos, têm poder, têm dinheiro, isso é como se a pessoa tivesse um nível maior. E nós temos que entender que somos todos iguais. Então o Senhor igualou a todos para que todos parassem, porque a caminhada da gente estava muito acelerada, estava como se tivéssemos um colapso a qualquer momento. Então foi necessário nos parar para nos examinarmos, para nós reconhecermos aquilo que verdadeiramente é valoroso para nós. Então cada um enfrentou uma luta de ter que ficar dentro de casa, de saber, teve empresas que fecharam, teve pessoas que ficaram desempregadas, pessoas que passaram ali situação difícil, né? Faltou alimento dentro de casa, pessoas que perderam parentes, né? Então foi uma luta assim para cada um. E o que o Senhor quer dizer isso para nós? Quer dizer que essas lutas
elas vão com Cristo, nós vamos ter vitória. Porque a palavra de Deus aqui está falando no versículo 1, não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim. Nós vamos ter luta sim, nesse mundo. Porque muitos de nós vamos para Cristo porque escutou dizer que o Senhor que Jesus abençoa, que Jesus é muito bom, que Jesus dá casa, dá carro, que Jesus está fazendo muitas coisas. Não é que ele não possa fazer, mas a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo, e se nós estamos nele, nós também vamos vencer. Mas isso não impede que tenhamos lutas, vamos ter luta sim, mas luta com vitória, porque com Jesus nós temos vitória. Jó também teve vitória, ele estava aqui passando por uma luta, mas ele também teve vitória, em nome de Jesus. E nós temos que crer que a luta é neste mundo. O nosso alvo tem que ser o céu. Então no céu não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter sofrimento. Nisso que nós precisamos pensar. Enquanto estivermos na terra, nós teremos luta. Então, há um mês atrás, mais ou menos, eu recebi uma mensagenzinha pelo WhatsApp que falava sobre a lagarta. E a lagarta, ela passa por 3 etapas, né? O processo, enquanto ela é lagarta, o propósito, quando ela está no casulo, e a promessa que ela vira borboleta. E eu estava em casa e eu falei, poxa, eu quero falar dessa palavra, mas eu estava falando muito de coisa da terra. E nós servimos a um Deus vivo, um Deus que é espírito. Então, se nós servimos a um Deus que está vivo e é espírito, nós precisamos visualizar as coisas do céu. Nós precisamos pensar nas coisas do céu e não da terra. Então eu orei ao Senhor e pedi, Senhor, fala comigo, me dá exatamente o que eu preciso falar. Então o Senhor me deu as coisas do céu, para que eu falasse as coisas do céu. Porque todos nós estamos vivendo um processo com o Senhor. Todos nós temos um processo com o Senhor, né? Os discípulos, eles eram pessoas, muitos pescadores, pessoas que não tinham cultura, né? Pessoas que estavam ali ainda aprendendo alguma coisa. E só tinha, acho que só o Mateus e Judas que tinham um conhecimento, que tinha um conhecimento maior, né? Então, Deus pegou essas pessoas e ensinou, né? Fez eles passarem por um processo de transformação. Eles tinham que largar tudo que era do mundo para poder servir ao Senhor, né? Então eles aprenderam muitas coisas com o Senhor e depois o Senhor pegou e enviou de 2 em 2 para que eles, né, fossem fazer as mesmas obras que o Senhor fez. E quando ele os discípulos foram fazendo essas coisas, nós vamos entender que eles também apanharam, negaram, né, o que eles iam falar, negaram a Jesus, bateram nele, eles foram presos. Todas essas situações é o processo, porque nós já conhecemos a Jesus e tem aqueles que ainda não conhecem, mas nós precisamos entender que nós estamos passando por um processo. Então vão ter pessoas que vão aceitar aquilo que nós vamos falar, vão ter outras que não vão aceitar, mas nós precisamos continuar nesse processo. Nós precisamos entender que até aquele irmãozinho que está na igreja, que faz fofoca, que arruma intriga, que a gente muitas vezes diz, sai da igreja, porque se não quer Cristo, não tem que estar aqui dentro. Mas nós temos que entender que isso também faz parte do processo, porque aquele irmãozinho, quando está ali arrumando intriga, nós vamos estar orando, intercedendo por ele, intercedendo pela igreja, intercedendo pelos irmãos, para não aumentar, nos gerar mais confusão. Então aquilo ali vai nos edificar, porque nós vamos buscar. Aquele que está orando constantemente, ele está tendo entendimento que aquele irmãozinho está fazendo você buscar mais ao Senhor. Então isso vai edificar as nossas vidas. Então esse processo também envolve isso. O processo com Cristo é ele tirar de nós toda religiosidade, toda idolatria, toda fofoca, todo espírito de confusão. Ele quer nos fazer verdadeiramente nova criatura. Então nós precisamos passar por esse processo. O processo ele é mais longo, ele é como se fosse uma gestação.
E nessa gestação, nós não podemos abandonar, nós não podemos abortar, porque se nós abortarmos, nós vamos estar sendo um vaso de desonra. E o que o nosso Senhor quer é nos fazer vaso de honra. Então é necessário aguentar esse processo. Paulo, antes de ser Paulo, ele passou por várias situações, mas quando ele chegou a ser Paulo, ele passou também por um processo. Paulo foi açoitado, Paulo cuspiram em Paulo, bateram em Paulo, Paulo foi preso, mas ele suportou tudo aquilo ali, porque ele entendeu que ele estava passando por um processo. E todos nós precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos prende, que tem nos amarrado. Nós precisamos olhar para frente, olhar para Cristo, porque Cristo é o nosso alvo. Então precisamos passar por esse processo. Em nome de Jesus, nós precisamos entender esse processo. Amém? E nós vamos entender que depois desse processo vem o propósito, né? Eu costumo falar que tudo que o Senhor faz em nossas vidas há um propósito, tudo. Inclusive, se você aceitar Jesus hoje e você trabalha num lugar onde nesse lugar tem pessoas idólatras, pessoas que bebem, né? A primeira coisa que a gente vai dizer é: esse lugar não serve para mim, porque aqui o povo bebe, o povo não adora Deus, está servindo a outros deuses. Não pode sair. Só saia se essa for a direção de Deus, se Deus está abrindo outra porta para você, se Ele falou contigo, porque senão se mantenha nesse lugar, porque há um propósito você estando naquele lugar. O Senhor vai usar a tua vida, porque onde nós estivermos, nós precisamos ser sal e luz. Então não importa onde estamos, importa que o propósito do Senhor se cumpra em nossas vidas, em nome de Jesus. Né? Esses são propósitos, você tem um propósito na sua casa, se só você é cristão, há um propósito de vida ali para você, para sua família. Nós precisamos crer que o Senhor levanta propósitos onde quer que nós estejamos. Nós somos instrumentos na mão do Senhor. Nós precisamos estar sempre com isso na nossa mente, que onde estivermos, nós temos que ser sal e luz, porque somos propósito. Então nós precisamos vigiar tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos, porque muitas vezes não precisa falar nada, mas o nosso caminhar, as nossas atitudes, isso vai mostrar para o outro o que o Senhor fez em nossas vidas. Isso é uma maneira de evangelizar, é uma maneira de mostrar que Cristo vive em mim, Cristo vive em cada um que está ali cumprindo o propósito de Deus, que está obedecendo a voz de Deus, que está fazendo a vontade de Deus. Amém? E o maior propósito do Senhor para as nossas vidas é justamente quando Jesus ressuscita, que ele vai, ele fica um tempo depois na terra, mas quando ele vai para o céu, ele vai e fala para os discípulos: ide e pregai por toda a terra, por todo o mundo, a toda criatura. Esse é o maior propósito do Senhor, é nós proclamarmos a palavra dele, é nós falarmos do amor de Cristo, é falar de salvação para aquele que está perdido, é falar do amor dele, porque vidas precisam ser alcançadas, né? Nós já estamos aí, podemos dizer, nos últimos tempos. Então a palavra de Deus diz que quem estiver sujo, se suje mais, quem estiver limpo, se limpe mais. Então tem muita gente que acha que entrar numa boca de fumo para falar de Cristo, ou falar de Jesus para os moradores de rua, você vai estar se sujando porque você está com aquele tipo de gente. Não. Isso aí é coisa mesmo que o inimigo colocou na sua cabeça. Nós precisamos sim, se estamos em Cristo, justamente para esses que a gente precisa levar a palavra, porque são pessoas que estão ali escravizadas, presas no álcool, presas nas drogas, na idolatria, na prostituição. Nós precisamos ser instrumento de Deus para libertar aquelas pessoas. Então é necessário que a gente fale do amor dele. E todo aquele que vier para as nossas mãos, é o Senhor que está colocando em nossas mãos. Há um propósito. Então nós precisamos entender que aqueles também precisam ouvir a voz de Deus. Então, às vezes a gente
como eu falei aqui há pouco, à tarde, a gente tem o dom de louvar e a gente recebe dos outros, não, ai, o seu louvor, você louva muito bem, aquilo ali vai te enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo. Aí o que acontece? Você termina caindo, porque você ficou tão cheio de si que terminou caindo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando o Senhor me deu essa mensagem, eu fui para o brechó e recebi uma amiga, que é irmã em Cristo, e na hora dela ir embora, ela fez um comentário assim leve, e tinha a ver com o que eu estou pregando aqui. Ela falou algo e eu me entristeci, eu falei, poxa vida, a palavra que o Senhor me deu, eu pensei que ia ser algo extraordinário, eu pensei que eu ia falar algo que ninguém nunca tinha ouvido falar, e fiquei triste, porque uma pessoa já sabia alguma coisa da minha mensagem. E isso é o quê? Vaidade. Então, misericórdia da minha vida, misericórdia da vida de cada um, porque a luta maior que nós enfrentamos hoje, ou sempre foi isso, é a vaidade. A vaidade, ela estraga a gente. Então, se Deus te deu um dom, faça para o Senhor, faça pensando no Senhor. E há um propósito, você tendo esse dom que o Senhor te deu, é um propósito de Deus para alcançar vidas, para proclamar a palavra, para louvar para o mundo. Não esperar você estar num palco, num púlpito. Não, é para que você, onde você estiver, você seja verdadeiramente um canal para o Senhor, um canal de bênçãos, porque é necessário que a gente venha proclamar a palavra dele. Nós não podemos nos calar. Em nome de Jesus, esse é o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. É nos usar como instrumentos para levar a palavra para o outro. Os outros propósitos, amém, é tudo de Deus. Mas o maior propósito é esse, que façamos a vontade de Deus, a vontade do Senhor. E a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que seja um deleite para as nossas vidas. E tudo isso, passar pelo processo, passar pelo propósito, é porque nós precisamos alcançar algo maior, algo divino, algo do céu. Então, eu quero lembrar aqui também que o pastor Abílio Santana uma vez pregou sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. E ele ali, ele entrou sentado num burrinho, né? E ali o burrinho passou por aquele percurso ali e eram plantas, flores, né? O povo todo alegre, toda aquela festa ali, né? E Jesus entrando com o burrinho. E o burrinho ali, ele se sentiu todo maravilhoso, todo cheio de pompa, né? Aquela festa ali, tudo, era como, não, é para mim essa festa, ele estava todo alegre e tal, mas foi um ministério mais curto, porque o burrinho, ele só levou Jesus naquele percurso. Depois que Jesus saiu do burrinho, acabou. O burrinho era burrinho, não era mais nada. E o que eu quero dizer com isso? Que Jesus, enquanto estiver em nossas vidas, existe o propósito. Agora, e aquilo que ele nos dá é justamente para usar para ele. Se Jesus sair da nossa vida, nós não somos mais nada. Então, não podemos deixar a vaidade subir. A vaidade ser algo assim na nossa vida para estragar tudo. A vaidade, ela tem que cair por terra em nome de Jesus. Então, essa é a nossa maior luta, a vaidade. Mas depois que nós passarmos pelo processo, depois vivermos o propósito de Deus, nós vamos alcançar a promessa de Deus. Esse processo, porque o processo, ele dói, o processo, ele machuca, mas em Cristo, com Cristo, nós vamos conseguir passar por esse processo. Nós vamos ter a vitória para chegarmos no propósito. Jó, ele precisava passar por esse propósito, né? Por esse processo. Jó passou por todo esse processo de dor, de sofrimento, né? Porque no capítulo 42, no versículo 5, Jó fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Louvado seja Deus. O que Jó diz aqui é porque existia um propósito. O propósito de Jó era orar pelos amigos e reconhecer Cristo. Ele precisava conhecer, então ele precisou passar por esse processo para que ele pudesse verdadeiramente ver ao Senhor.
né? E Jó teve ali a vitória, né? Em nome de Jesus. E se ele fez aquele, se ele cumpriu, se ele passou pelo processo, se ele chegou no propósito, é porque Jó também almeja a promessa, né? Ele almejava a promessa. E que seja assim em nossas vidas, né? Suportar o processo, chegar no propósito e alcançarmos a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos orar então. Amém? Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor meu Deus, colocar nossas vidas diante de Ti, te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor meu Deus, por nós e através de nós, Senhor. Toma, Senhor meu Deus, a maneira, Senhor meu Deus, como devemos viver, Senhor, que nós venhamos suportar, Senhor, todo o processo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor, que nós venhamos, Senhor, alcançar o propósito, alcançar vidas, falar do Teu amor para cada pessoa que o Senhor colocar em nossas vidas, Senhor, porque nós queremos, Senhor, alcançar a Tua promessa que o Senhor tem para cada um de nós, que é chegar ao céu, Senhor, em nome de Jesus. Que assim seja com cada um de nós, Senhor, porque o nosso maior desejo é morar no céu, Senhor, em nome de Jesus. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Continua falando conosco, Senhor. Abençoa as nossas vidas em nome de Jesus, tá? Que a paz do Senhor esteja na sua vida, na sua casa e na sua família. E que verdadeiramente nós possamos ser instrumentos na mão do Senhor, porque Ele tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Assim eu creio, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz.